RCP Notícias. Já são 7 horas em Cabo Verde. Vamos então para as notícias no primeiro jornal que está a começar e, como sempre, com os destaques da edição com o jornalista Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Muito bom dia. O caso da morte do cabo-verdiano Carlos Odair Muniz, na madrugada de segunda-feira, está a agitar a classe política portuguesa. O presidente da Associação Moinho da Juventude de Cova da Moura defende que o regresso à normalização é a tarefa mais urgente. As convergências entre a Constituição da República e a doutrina social da Igreja Católica vão ser desenvolvidas pela ex-ministra da Educação Filomena Gonçalves a abrir o segundo dia do simpósio da Escola Universitária Católica que decorre desde ontem na cidade da Praia. Cabo Verde vai beneficiar de mais um financiamento do Fundo Mundial, agora de 25 milhões de dólares. É um dos resultados da participação do vice-primeiro-ministro nas reuniões anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. A direção da Câmara de Comércio de Sotavento reúne-se esta manhã com o Ministro da Agricultura e Ambiente. Sobre a mesa, a criação da CV Logística Agroalimentar. A pertinência de uma ordem dos médicos dentistas vai estar em análise no primeiro Fórum Nacional de Saúde Oral, programada para o fim deste mês. Uma informação certificada pela Presidente da Associação dos Médicos Dentistas Cabo-Verdianos. Coletivo Nhanha, assim se chama a associação que está constituída para apoiar mulheres cabo-verdianas profissionais do cinema e audiovisual. O portal SMC-CV é a nova plataforma criada pela Sociedade Cabo-Verdiana de Música. O lançamento é hoje na cidade da Praia. O governo francês promove o Fórum Internacional para apoiar o Líbano. Conhecidos os títulos, confira agora o desenvolvimento destas e de outras notícias para acompanhar já de seguida. Votos renovados de bom dia. O exército israelita confirmou agora de manhã que realizou mais bombardeamentos para atingir depósitos de armas do Hezbollah no sul de Beirute. O exército libanês indicou hoje também que 3 dos seus soldados, entre os quais um oficial, tinha sido morto por tiros israelitas no sul do Líbano, não muito longe da fronteira israelita. O caso da morte do cabo-verdiano Odair Muniz, na madrugada de segunda-feira passada, agita a classe política em Portugal. Inclusive, na sessão parlamentar de ontem, a maior parte dos partidos pede serenidade, mas condena a um tempo a ação dos polícias e os atos de vandalismo praticados por jovens, exceção feita ao partido Chega. Os jovens nem sequer vivem em Amadora, como certifica o presidente da Câmara Municipal em declarações à Antena 1 da RTP. Deste grupo de cerca de 30 a 40 jovens que causaram os tumultos ontem, cerca de 2 a 3 jovens são do bairro e os restantes vêm de fora do bairro, precisamente para criar estes tumultos à noite. O bairro tem cerca de 4 mil pessoas, vivem pessoas do bairro, pessoas trabalhadoras, e isto não reflete nada aquilo que é o bairro. Aliás, o próprio bairro não tem notícia destes problemas, não temos nenhuma referência nos últimos tempos. Tem havido realmente um trabalho também meritório da PSP, mas não temos referência disso e, portanto, possivelmente por redes sociais, no fundo são grupos organizados, porque supostamente irá haver outras iniciativas esta noite.
O objetivo seria vingar a morte de Odair Muniz, mas rapidamente resvala para atos de vandalismo que o líder do grupo inicial reprova, segundo declarações divulgadas ontem pela SIC, e em que confessa já ter perdido o controle. Hoje de manhã, para gizar medidas que visam o restabelecimento da ordem pública, a ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, ministra portuguesa, reúne-se com os presidentes das câmaras municipais e autarcas da área metropolitana de Lisboa, um encontro anunciado ontem pelo próprio chefe do governo, Luís Montenegro. No decurso da qual poderemos aprofundar a melhor maneira de suster estes episódios de violência, eliminá-los e estabelecer aquilo que é do interesse público e do interesse do país, que é um diálogo entre o governo, entre as forças de segurança e as comunidades que vivem na área metropolitana de Lisboa e em especial em alguns bairros onde os problemas sociais são conhecidos e merecem, obviamente, a nossa intervenção. O presidente da Associação Moinho da Juventude de Cova da Moura também defende que o regresso à normalização é a tarefa mais urgente. É mais urgente é pacificar e dissolver ambos os lados. Nós ainda eu tive várias pessoas da associação a falar com os jovens, a mostrar, que violência gera violência, que isso não vai se justificar a nada, não vai nos levar. E também toda a provocação que foi feita, principalmente na terça-feira, é de forma a virar tudo o que aconteceu, é transformar a vítima em criminoso. No seu ponto de vista, a presença permanente de polícias nos bairros é uma boa via? O presidente Jaquilson Duarte diz que a polícia esteve sempre presente e nunca não constitui problema. Em exclusivo ao primeiro jornal, Jaquilson Duarte denuncia que nos últimos 20 anos há registro de mais de 2 dezenas de mortes. O líder associativo alerta que a degradação das relações com agentes da PSP começou a 5 de fevereiro de 2015. Em que os polícias sequestraram jovens do bairro da Cova da Moura, depois agrediram e simularam que tinha sido uma tentativa de invasão à esquadra de Alfragide, em 2015. Os jovens em 2015 saíram do tribunal como arguido, com termo de identidade de residência. Após o Ministério Público entregar o processo à Polícia Judiciária, a Polícia Judiciária investigou e 2 anos depois, em 2017, com todas as análises, constituiu, arguir um conjunto de polícias, incluindo o comandante. E depois, em 2019, o Tribunal de Sintra resolveu condenar o comandante, condenaram vários agentes. Depois houve uma indemnização no valor de 100 mil euros para os agentes pagarem. Um caso bastante aproveitado pelo líder do partido Chega, André Ventura, que na ótica de Jaquilson Duarte tem contribuído para colocar mais lume à fogueira. As convergências entre a Constituição da República e a doutrina social da Igreja Católica constituem a base da comunicação que a ex-ministra da Educação, Filomena Delgado, faz hoje a abrir o segundo simpósio da Escola Universitária Católica, que decorre, o simpósio decorre desde ontem na cidade da Praia. Filomena Delgado identifica 2 fortes convergências entre a doutrina da Igreja e a Constituição: a dignidade da pessoa humana e o bem comum. Nós, relativamente ao bem comum, é algo que poderia estar um pouco melhor na Constituição, mas farei referência também à questão do bem comum e aos valores da solidariedade e da subsidiariedade. A importância da participação política, porque nós estamos numa época em que se fala muito da política, em que há crise da democracia e há muitas críticas à política e aos partidos políticos, mas que, entretanto, o próprio Papa afirma que a política é necessária. E os partidos políticos têm um papel importante no regime democrático e na concretização dos valores cristãos. Filomena Delgado sustenta que o cristão que está na política deve sempre levar à política os valores cristãos.
A questão da dignidade humana, o bem comum, a solidariedade, a subsidiariedade, a humildade, a caridade. Aliás, é um aspecto muito importante porque o Papa fala da caridade política. E diz que quando na política se trabalha, por exemplo, se trabalhamos para promover, para criar um emprego digno aos cidadãos, estamos a fazer, isso é uma caridade política. E não vemos a caridade apenas como assistencialismo, apenas como dar esmolas, por exemplo, mas uma caridade política que contribua para que todo cidadão tenha uma vida digna. Portanto, o tema girará à volta desses aspectos principais dos valores cristãos e da sua aplicação na política, porque mais do que ter na Constituição, é a forma como estamos na política. O alinhamento da programação para hoje prevê ainda uma panóplia de temas, como estratégias para a redistribuição justa de recursos, um olhar cristão sobre políticas económicas a cargo de Avelino Lopes, economista e antigo ministro da Economia e Competitividade, nem mais que o atual chefe da Casa Civil da Presidência da República. Cabo Verde vai beneficiar de mais um financiamento do Banco Mundial, agora de 25 milhões de dólares. É um dos resultados da missão ainda em curso de uma delegação do vice-primeiro-ministro que participa em Washington nas reuniões do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, uma história que nos é contada pelo jornalista Levi Salomão. A delegação cabo-verdiana, chefiada pelo vice-primeiro-ministro Olavo Correia, que se faz acompanhar do diretor nacional do planeamento, Gilson de Pina, garantiu à Rádio de Cabo Verde que até sexta-feira, 25 de outubro, o negócio com o Banco Mundial estará fechado. Temos aqui, numa perspectiva, fazer uma negociação junto do Banco Mundial em cerca de 25 milhões de dólares. Contamos fazer essa negociação ainda durante esta semana e, claro, garantir o financiamento durante este ano orçamental até 31 de dezembro. Estes 25 milhões de dólares serão destinados aqui? Na implementação de reformas a nível do setor empresarial do Estado, da dinamização da economia, sobretudo na questão de melhoria do setor privado, melhoria também na implementação de reformas a nível da digitalização do setor público e mais também toda a dinâmica do setor da economia e também a nível da melhoria de outras reformas, nomeadamente de melhores serviços por parte do Estado para com os cidadãos, mas também de reformas que ajudam o governo a implementar melhor forma as suas políticas e também os seus investimentos, ter mais capacitação e também mais controlo na implementação dos investimentos. Estas reuniões anuais do Banco Mundial e do FMI decorrem em Washington desde segunda-feira. Em debate a recuperação económica, o investimento climático e a integração de políticas de investimento que promovam um futuro sustentável. Neste momento está sobre a mesa a reconstituição do AIDA, que é a principal fonte de financiamento junto do Banco Mundial, e Cabo Verde quer mostrar a posição e também a utilidade desta fonte de financiamento para Cabo Verde. Este é o primeiro ponto. Em segundo ponto também, Cabo Verde quer demarcar a sua posição em relação a toda a questão do processo de desenvolvimento e também a utilização do fundo de financiamento por parte das agências de instituições de Bretton Woods para financiar não somente Cabo Verde. O vice-primeiro-ministro tem demonstrado isto também nas reuniões e também nos eventos que ele vai participando, mostrando a urgência que nós precisamos destes financiamentos para, digamos assim, catapultar a nossa economia, sobretudo focando na dinamização do financiamento para os jovens e também para as mulheres. Uma segunda abordagem, explica Gilson de Pina, tem que ver com o papel que Cabo Verde passa a assumir enquanto líder do Conselho Consultivo dos Governadores do Banco Mundial e do FMI. Cabo Verde vai ter uma nova posição, o vice-primeiro-ministro vai ser o governador dos governadores a nível do Banco Mundial e tivemos aqui um encontro com a segunda pessoa do Banco Mundial, a Ana Betts, que vai mostrando aqui o compromisso que Cabo Verde tem, mostrando a política de Cabo Verde, mas também o compromisso que Cabo Verde tem, não somente para implementar políticas e reformas, ou seja, trabalhar de dentro, mas também para fora, ou seja, aquilo que Cabo Verde faz para si mesmo, mas também a influência que Cabo Verde pode ter, sobretudo junto da nossa região. Espera-se que destas reuniões anuais do Banco Mundial e do FMI saiam compromissos concretos que permitam aos diferentes países enfrentar os desafios globais e promover o investimento sustentável e inclusivo.
A direção da Câmara de Comércio de Sotavento reúne-se esta manhã com o Ministro da Agricultura e Ambiente e com a Secretária de Estado das Finanças. Os empresários querem perceber o que é que levou o Governo a criar uma empresa de logística agroalimentar. A maioria dos empresários que atuam no ramo desconhece as reais intenções do Governo em criar a empresa para a prestação de serviços de logística de produtos agrários. O Presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Marcos Rodrigues, não acredita que haja intenção do Governo em fazer concorrência num sector em que os privados atuam com eficiência. Tem feito esforços bastantes para poder qualificar, ajudar, potencializar o setor privado, e estou também a crer que será efetivamente, e espero que seja apenas e somente um mal-entendido, e que os empresários amanhã saiam, enfim, tranquilos de que este Governo não tem interesse, e pelas medidas que tem tomado em tentar ajudar o setor privado, entende-se que não tem interesse em entrar em negócios em que o setor privado está a crescer ou está a trabalhar com eficiência para criar entropias nesse mercado. O diploma que cria a Cabo Verde Logística Agroalimentar prevê a participação dos privados no capital social da empresa, mas nada melhor, diz Marcos Rodrigues, do que ouvir as explicações do Governo. Estou convencidíssimo de que o Governo quer e deseja cada vez mais a intervenção dos privados no mercado, e os empresários têm feito um trabalho excelente nos últimos tempos em Cabo Verde. A economia está, enfim, num bom caminho, e como devemos compreender, o Orçamento de Estado de Cabo Verde este ano, pela primeira vez, está acima dos 80% da contribuição, de uma parte da contribuição dos empresários para a realização do Orçamento de Estado de Cabo Verde, o que leva-nos a crer que quanto mais dinâmico estiver o setor privado, o país ganhará e todos nós sairemos, enfim, vencedores desta caminhada que é o objetivo de todos, não é? A CV Logística Alimentar tem como missão o armazenamento e o transporte de produtos agroalimentares entre as diferentes ilhas. Deve começar a atividade dentro de 6 meses. A pertinência de uma ordem dos médicos dentistas vai estar em análise no primeiro Fórum Nacional de Saúde Oral programado e que tem lugar, ratificamos, que tem lugar no fim deste mês. É uma informação certificada pela Presidente da Associação dos Médicos Dentistas. Trazer um fórum em que abordamos diversos temas que são os principais entraves da nossa caminhada, em termos de sermos um país onde a saúde oral ainda não é vista de uma forma que nós desejamos, não é? Então, ter um fórum de saúde oral e levar as entidades mais importantes para que todos juntos possamos refletir a respeito do que é a saúde oral, quais são os nossos desafios, quais são as soluções, o que podemos melhorar. Passou até da hora de o fazer, e então a Associação Cabo-Verdiana dos Médicos Dentistas está a promover o seu primeiro Fórum de Saúde Oral. Há um dossiê que se arrasta há algum tempo, eu não diria a transformação da associação. Na verdade não é uma transformação de uma associação. A associação trabalhou nos estatutos e entregou esta proposta ao Ministério da Saúde em janeiro de 2023. E estamos à espera que isto saia finalmente das gavetas e possa a associação vir conjuntamente com o Ministério da Saúde, através da sua comissão instaladora para a criação da Ordem dos Médicos Dentistas, trabalhar para que finalmente essa ordem saia, porque já é algo que a classe dos médicos dentistas está a pedir há muito tempo, e não só uma ordem tem um papel preponderante para a classe, para a saúde pública, para o intercâmbio com outras entidades. Então é algo que nós almejamos e gostaríamos de sair deste fórum com
e eventualmente uma previsão bem clara a respeito de quando é que vamos ter a nossa hora. A criação da Ordem dos Médicos Dentistas foi abordada num encontro que Carmelinda Gonçalves esteve ontem com a Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves. É lançado hoje o coletivo Nhanha, uma associação com o objetivo de promover e apoiar mulheres cabo-verdianas, profissionais do cinema e audiovisual. A presidente do coletivo Nhanha espera contar a Ilson Martins, sim, com financiamento internacional. O coletivo Nhanha, conforme a presidente, é uma associação formada por 9 mulheres, a maioria residente em Cabo Verde e algumas residentes na diáspora, nomeadamente em Portugal e Brasil. O objetivo é ter essa plataforma onde é que mulheres se sentem apoiadas para deslanchar com seus projetos dentro da área do cinema e do audiovisual. De uma forma geral, é apoio a companheiro, é apoio a projetos de companheiro, né? O coletivo tem aquela tarefa, se um membro tem um projeto de correr atrás de financiamento, correr atrás de melhora a nível profissional, de ter workshops, de ter formações, de capacitação, né? De não ter melhor capacitação, de incentivo outras mulheres a procura e a seguir essas vontades de estar naquela área ali. A produtora e realizadora Natasha Craveiro diz que o coletivo Nhanha espera contar com financiamento internacional, assim como do Ministério da Cultura. Sim, mas esse momento não funciona só com fundos internacionais e etc. Não está contínuo, tem que olhar para fundos internacionais. Sendo um coletivo, está dando uma atenção especial, naturalmente. Naquela área ali tem sempre um olhar especial, a hora que tem um coletivo, a hora que estou hoje, pessoas que já juntam para apoio, companheiro, essa dá sempre uma atenção especial. Mas é claramente, não está conta com o Cabo Verde também, não está conta com o Ministério da Cultura, não está acredita, mas não está bem desenvolve atividades que também dá sustentabilidade, né? Não tem know-how de várias coisas. Quem sabe até chega um momento em que alguém se está falando, não, nós não queremos aquele produto ali, mas não queremos talvez que as mulheres e aquele coletivo lá para fazer no eles. Casa Nhanha é o grande projeto da associação que a presidente ainda não quer desvendar. Natasha Craveiro sublinha que o coletivo Nhanha está aberto a receber outras mulheres profissionais do cinema e audiovisual. O portal scm.cv é uma plataforma criada pela Sociedade Cabo-Verdiana de Música. O portal digital é lançado hoje na cidade da Praia. Cristina Lopes. Artistas, criadores, músicos, utilizadores de música podem contar a partir de hoje com um novo e moderno aplicativo digital onde podem aceder a diversos serviços e publicar de forma segura os seus trabalhos, conforme o presidente da Sociedade Cabo-Verdiana de Música, Daniel Spencer. Ele tem por objetivo a criação de um aplicativo e portal da sociedade para que esses sócios, na qual de novas tecnologias, podem escrever, atualizar seus dados cadastrais, declarar seus repertórios, isto é, obras musicais e fonogramas, acompanhar essa situação financeira, interagir com a sociedade. Esse app e portal também conectando aquilo que já não tinha, né? Também permitir para envio das listas cadastrais, informações, enfim. É também possibilitar solicitação de licenciamentos para usuários de música, quer dizer, vai facilitar o trabalho de quem quer usar música de mãos de autores. Por exemplo, tem alguém que quer tirar uma licença, ele quer ter necessidade de bater sempre vai preencher papel, não sei o quê. Tentará no portal, mas todas as informações ele tem essa licença. A expectativa da Sociedade Cabo-Verdiana de Música é que o portal venha revolucionar o mercado da música e promover os artistas e criadores nacionais para que Cabo Verde possa estar na linha da frente na costa africana. É uma revolução em termos de tecnologia que nós já não tínhamos. Desde 2020 até agora, não implementar o sistema do Wi-Fi Connect, que facilita, portanto, a SM a distribuir valores que cada música, autor, compositor de SM tem direito. É algo inédito nessa costa africana. Creio que nós não estamos na linha de frente, portanto, em termos de tecnologia para facilitar a distribuição, facilitar usuários também querer
usa música dos sócios. Daqui para a frente vai ser uma coisa muito diferente. A cerimónia contará com brindes da casa, traduzidos em música com a atuação dos artistas Mindela Soares e Arlindo Rodrigues. Carlos Santos, duas notas. O presidente francês Emmanuel Macron está nesse momento a proceder à abertura da Conferência Internacional para apoiar o Líbano. Emmanuel Macron quer contribuir com os objetivos das Nações Unidas, a mobilização de 400 milhões de dólares. Uma segunda nota, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán acusou ontem à noite, no discurso do Dia Nacional do país, acusou a União Europeia de pretender derrubar o governo. Término deste primeiro jornal, a edição para hoje, quinta-feira, dia 24 de outubro, quando já passam 25 minutos das 7 da manhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.